Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sabadão, mas tem notícias do Vasco. Levenciano reafirmou que negocia sim aí com o representante do Hulk aqui no Brasil, hein? Vamos falar a respeito aí do Hulk, talvez aí, quem sabe, ele também podendo já trazer mais reforços, mas tem um problema da política do Vasco que ainda segue indefinida, né? Vamos falar disso também, vamos falar aí dos casos de Covid-19 no Vasco, né? O Vasco é o time mais afetado aí pelo Covid-19 e também aí vamos falar da volta do Martim Benítez, que provavelmente poderá entrar em campo aí contra o Ceará. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo. Se inscreve aí, dá essa força pra gente chegar a 130 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo nossos vídeos todos os dias. Queria mandar um forte abraço aí pro Rafael, ele mandou um abração lá no Instagram, trocando ideia lá, vascaíno, roxo de coração, muito obrigado. Se você aí quer trocar ideia, falar de Vasco comigo, me segue lá no Instagram, sempre tô respondendo lá as pessoas quando mandam mensagem pra mim. Eu tinha um Instagram antigo, só que infelizmente não sei o que diabo aconteceu, se hackearam, se o Instagram derrubou a minha página, mas infelizmente eu perdi o meu Instagram com mais de 10 mil seguidores. Se você puder dar uma força lá, tá aqui na descrição, @DaniloOliva. Ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada, para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco aí vem sendo um dos times mais afetados no Campeonato Brasileiro e também no Brasil por conta do Covid-19. 43 casos já foram confirmados aí na nossa equipe, né? Muitos jogadores do Vasco desfalcando aí o nosso time, entre outras pessoas também que trabalham no Vasco, né? O próprio treinador Ricardo Sapinto, o seu auxiliar, que chegaram aí no Vasco há pouco tempo, já estão aí desfalcando a nossa equipe à beira do gramado, mas a gente torce bastante pela recuperação dos atletas que ainda seguem fora de campo, né? Atletas que estão contaminados ainda com Covid-19, que eles estão em quarentena e se recuperando aí para voltar o mais rápido possível, né? Entre eles está um jogador importantíssimo, né, que é o Martim Benítez. O Martim Benítez segue fora aí do Vasco desde aquele jogo contra o Fortaleza. Ele estava escalado para a partida e minutos antes de começar o jogo ele foi diagnosticado com Covid-19, ficou fora do jogo contra o Fortaleza, contra o São Paulo e também pela Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Ele poderá voltar aí nesse jogo de segunda-feira contra o Ceará, pessoal. A torcida vascaína vive essa expectativa da recuperação do jogador para ele ajudar o nosso time nesse jogo tão importante, né? O Vasco ainda está na zona do rebaixamento, não joga hoje, hein, pessoal? Não joga pelo final de semana, joga somente na segunda-feira aí, às 18 horas contra o Ceará. E o Vasco precisa vencer um adversário direto para distanciar de vez aí da zona do rebaixamento. Como eu já disse aqui em alguns vídeos, o Vasco ainda tem um jogo a menos. E também para essa partida talvez podemos ter aí algumas outras voltas, né? Jogadores que estão com Covid já há mais tempo, como é o Thiago Reis, o zagueiro Ulisses, também aí o Weller, poderão voltar para essa partida, até mesmo o Felipe Basso, né, que foi diagnosticado lá atrás no jogo contra o Sport, na vitória do Vasco por 2-0 fora de casa. Os outros jogadores deverão seguir afastados. Thales Magno, o goleiro aí Fernando Miguel e também o terceiro ou quarto goleiro Filterman está fora aí, estão todos esses fora por culpa aí do Covid-19, não voltarão para essa partida contra o Ceará. Possivelmente, talvez no jogo contra o Defensa e Justiça, eles podem ter aí condições de jogo e entrar aí para ajudar o Vasco nessa partida tão importante na semana que vem. Um jogo muito importante para o Vasco aí, empatou por 1-1 lá na Argentina e agora 0-0 já classifica o Vasco para as quartas de finais aí da Sul-Americana e tomara com o Benítez dentro de campo, né? Com certeza vai ajudar demais aí o nosso time. Pessoal, agora vamos falar mais uma vez aí das eleições do Vasco, né? Esse assunto chatíssimo que está rondando o nosso clube, nada se resolve, até o momento não tem nada definido. Fato é de que o Vasco entrou com um pedido na justiça para fazer uma nova eleição no próximo dia 14 de dezembro e vive uma guerra judicial com o Levenciano, né? Porque o Levenciano se declara o presidente eleito lá no dia 7, a maioria dos vascaínos está com ele. Não vou generalizar, como eu sempre estou falando aqui nos vídeos, mas ainda não tem nenhum parecer positivo que confirma aí a presidência do Levenciano. Ele diz que está bastante confiante que vai conseguir isso na justiça e que não vai ser necessário fazer uma nova eleição, porque realmente ele será eleito presidente do Vasco. Ele já foi eleito, né, cara? Só se foi lá, votou, escolheu ele, mas infelizmente as coisas no Vasco não funcionam normalmente, né? Como é nos outros clubes. Clubes menores que o Vasco, clubes talvez até menos organizados que o Vasco, como o Botafogo, conseguem fazer aí uma eleição direita, fazer uma
uma eleição sem problemas, uma eleição sem ter justiça no meio e consegue resolver a sua situação lá de quem é o novo presidente no mesmo dia que acontece a eleição. Isso, infelizmente, nunca aconteceu no Vasco e, com certeza, provavelmente nos próximos anos vai continuar essa mesma palhaçada, porque todos querem o poder a todo custo e, infelizmente, ninguém larga o osso, né, cara? Aquela velharada lá acabando com o Vasco, Mussa e aquele povo todo, cara, Conselho Deliberativo, aqueles beneméritos lá do Vasco, sei pra que existe aquilo, mano. Com certeza, o maior prejudicado nisso tudo somos nós, torcedores vascaínos, que ficamos aí sem ter uma definição concreta de quem será o presidente e também aí o clube, né? O Vasco está mal no Campeonato Brasileiro, brigando mais um ano para ser rebaixado aí na competição e os caras se matando por conta da política. O presidente já está eleito, já ganhou no último dia 7, porque eu sempre falo aqui também, eles que entraram aí na justiça para anular as eleições do dia 7, por que então que eles participaram do dia 7, cara? Eu não consigo entender. Isso é uma coisa simples, até um flamenguista consegue entender isso, cara, porque realmente, velho, falta isso aqui, cabeça pros caras, mano. Os caras foram lá, participaram das eleições só porque o ganhador não foi da turminha deles ali, não foi da turminha do espetinho. Os caras não conseguiram, mano, não conseguiram aí ganhar e o Levinciano ganhou e querem derrubar o cara. É bem complicada a situação aí, velho, é muito difícil a situação política do Vasco e a gente fica aqui no aguardo esperando o que a justiça brasileira vai resolver. Eu sempre tô falando, mais uma vez vou repetir, essa situação aí das eleições do Vasco eu não acredito numa solução em 2020. Bom, e já falando de eleições, falando de Levinciano, né? Mais uma vez, ele deu uma entrevista e reafirmou aí que negocia sim com o representante aí, ou melhor, a representante do atleta Hulk aqui no Brasil, né? Negocia com a advogada do jogador e diz que realmente tem negociações aí com o atleta para tentar trazer ele pro Vasco. É de que nessa semana surgiram aí várias informações de que não existia nenhum tipo de negociação entre o Vasco, ou talvez aí até mesmo o Levinciano, com o representante do Hulk, com o agente do Hulk, ou também até mesmo com o próprio jogador. E também surgiu informações de que o atleta quer jogar no futebol europeu, poderia retornar ao Porto e aqui no Brasil só jogaria no Palmeiras em time brasileiro. E vamos esperar e ver o que o Levinciano vai fazer caso ele seja eleito presidente, se vai levar adiante essas negociações aí com o Hulk. Na minha opinião, eu acho que já deveria dar por encerrado, esquecer Hulk, procurar um outro jogador. Claro, é muito bom jogador o Hulk. Aqui no Brasil, cara, ele ia deitar fácil, ia jogar fácil aqui no Campeonato Brasileiro. Muitos têm a imagem dele daquele jogador perna de pau na seleção brasileira, mas você pega os números, os jogos que o Hulk fez jogando na Europa, até mesmo lá na China, você vê os números impressionantes, a capacidade desse atleta, né? O jogador foi muito injustiçado, na minha opinião, quando era jogador da seleção. Se ele vier aqui pro futebol brasileiro, eu acho que ele jogaria fácil aqui, como muitos outros, né, que às vezes vão pra Europa, saem da Europa chutados, fracassados, como é o caso do Gabi Lixo lá da Mulambada, entre outros jogadores, Gerson, aqueles caras lá que aqui no Brasil a mídia exalta eles até o topo, diz que é craque de seleção. Lá na Europa os caras não jogaram absolutamente nada, pegaram um banco para jogadores fraquíssimos e tiveram poucas oportunidades, porque não mostraram absolutamente nada para comprovar que eles mereciam estar lá na Europa. Voltaram pro Brasil e deitam aqui jogando no Campeonato Brasileiro. E você acha que o Hulk, o cara que jogou muitos anos no Porto, no Zenit, como titular, capitão do Porto, não chegaria aqui no Brasil para destruir? Ele destruiria fácil. Mas eu tenho certeza que o Levinciano sabe disso do que eu tô falando, mas essa situação aí já tá chato, o torcedor vascaíno já tá de saco cheio, não quer nem ouvir mais falar de Hulk, né, por conta aí dessas negociações frustradas que poderiam estar acontecendo. Esse rolo danado aí, gente desmentindo, falando que não estava em negociações, e o torcedor vascaíno ficou desgastado, né? Por isso que eu tô falando aqui que a melhor opção seria o Levinciano procurar um outro nome. Ele também segue aí com vontade de trazer outros jogadores, né? O Giovinco, ele próprio diz que é um dos jogadores que ele tem maior sonho de trazer para o Vasco, gosta muito desse atleta e quem sabe pode pintar aí no Vasco, né? Talvez pode ser aí um baita reforço ali para o nosso meio campo, jogando junto com o Martim Benítez. Seria aí um meio campo dos sonhos e com certeza trazendo mais um primeiro volante de qualidade, porque o Andrei esquece Andrei e precisa de um primeiro volante, um cincão que sabe jogar, e com certeza o Vasco vai ter muitas chances aí no ano que vem, caso aí o Levinciano seja o presidente eleito, né? E cumpra aí o que ele prometeu, porque realmente eu tô torcendo para ele ganhar. Eu acredito que muitos de vocês estão torcendo, mas se ele não cumprir nada do que ele vem prometendo, passar bem longe disso aí, a gente vai cobrar, obviamente, porque o nosso canal aqui é pra isso, né, cara? Por isso que eu sempre falo que eu não puxo saco de política, não puxo saco de candidato, eu somente estou torcendo pro Levinciano porque eu acho que ele tem a proposta melhor para salvar o Vasco do buraco a curto prazo.
porque eu não quero esperar até 2026 para ver o Vasco aí voltar a ser o Vasco lá do passado, né? Como o Campelo mesmo falou aí, diz que o Vasco só vai conseguir se reestruturar daqui a esses anos, né? Daqui a 5, 6 anos, muito tempo ainda, o torcedor vascaíno quer ver resultado para já. Quanto tempo tem que o Vasco está na fila aí, não conseguindo absolutamente nada de relevante no cenário nacional? E vamos aguardar aí essa definição política e se o Levenciano vai trazer esses reforços aí pro Vasco. Se não for esses jogadores, esses nomes, que traga jogadores parecidos do mesmo nível, com qualidade, para ajudar o Vascão. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos.